Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão ou as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita da seara, que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Eu quero somente, irmãos, hoje, esse texto eu quero só introduzir, para nós não tomarmos muito tempo, porque na próxima quinta-feira eu quero trazer com mais profundidade este texto, falando a respeito da seara e dos ceifeiros, ou dos trabalhadores. Nós vamos observar e nós vamos ver que quando nós, ao ler a Bíblia, nós vamos ver os textos que falam da libertação de muitos oprimidos, ou Jesus libertando pessoas oprimidas que estavam com espíritos malignos. Quando a gente lê esses textos, a gente fica alegre, glórias a Deus por isso. Nós vamos observar e vamos ver que a gente também lê textos na Bíblia, no Novo Testamento, falando ainda a respeito do ministério terreno de Jesus, e ver quantas e quantas pessoas foram curadas de enfermidades por Jesus. Mas isso é muito maravilhoso. A nossa fé se fortalece, a nossa esperança ela é restaurada. Nós vamos observar e vamos ver quando a Bíblia registra também o poder de Deus se manifestando a trazer pessoas à vida, pessoas que tinham entrado em óbito ou que tinham morrido, como o filho da viúva de Naim. Quando a gente lê onde Jesus disse: menina, eu te digo, levanta, ele, a gente se alegra. Quando a gente vê Jesus dizer a filha de Jairo: menina, que eu te digo, levanta, a gente se alegra. Quando a gente vê Jesus falando a Lázaro: Lázaro, vem para fora, a gente fica alegre, a gente até se emociona. E foi tantas coisas boas que Jesus fez durante o seu ministério terreno, que se fosse colocado na Bíblia, diz o comentarista, que a gente não conseguiria ler toda a Bíblia durante um ano, e principalmente o Novo Testamento, e que seria um volume de Bíblia tão grande, né, que a gente não conseguiria carregar como a gente carrega ou conduz a Bíblia nos dias atuais. Então nos dará a entender que Jesus, no seu ministério terreno, ele fez muitas coisas. Mas, irmão Josué, nos dias atuais, essas coisas não podem mais ser feitas. Os milagres cessaram. Jesus não continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua ainda operando.
Jesus continua ainda trabalhando, mas nós vamos observar e vamos ver no texto sagrado que tudo isto que aconteceu no ministério de Jesus, no ministério evangelístico, ministério missionário, ministério de pregação e ensinamento, quando Jesus estava anunciando o reino, nós vamos ver que ele não fez tudo isso sozinho. Ele não cumpriu o seu ministério só. Além dos 12, havia uma multidão que seguia ele. E ele não fez nada disso só. A Bíblia vai falar que primeiro ele começa chamando os 12. Aleluia. Depois ele chama 70. Depois vem a grande comissão. E depois ele disse aqueles 120 que foram cheios do Espírito Santo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então nós vamos observar e nós vamos ver que Jesus, ele nunca fez a obra só. E nós vamos observar e vamos ver que alguns comentaristas dizem que quando ele fez a promessa, e os que começaram esperando essa promessa eram cerca de 500 pessoas para fazer o ID, mas os que estavam ali no dia que a promessa se cumpriu foram cerca de 120 pessoas. E nós vamos observar e vamos ver que essas 120 que foram impactadas, elas revolucionaram o mundo daquela época, porque no dia de Pentecostes, Pedro pregou, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, e aí o povo foi se multiplicando, e nós vamos observar e vamos ver que aqui já inicia a trajetória da igreja, a trajetória dos trabalhadores da seara. E nós vamos observar e vamos ver que Jesus, ele chamou os 12, não foi para dar trabalho, foi para serem qualificados por Jesus e trabalhar na obra. Depois Jesus envia os 70, não foi para eles dar trabalho, foi para eles desenvolver o seu ministério com um aprendizado que eles já tinham aprendido com Jesus. E a Bíblia vai falar que quando eles retornaram para prestar o relatório, eles falaram: Senhor, pelo teu poder, Satanás nos obedecia e os demônios saíam gritando. Então nós vamos observar e vamos ver que aqui Jesus chamou pessoas, qualificou, eles deixaram ser qualificados por Jesus para eles fazer a obra. E nós vamos observar e vamos ver que nos dias atuais há no nosso entendimento que Jesus nos chamou como trabalhadores para trabalhar na seara. E eu entendo, eu crente que entende que foi chamado para trabalhar, ele não pode dar trabalho, ele não pode ser omisso,
ele não pode ser negligente, ele não pode ser preguiçoso, ele não pode cair no comodismo ou no sedentarismo. Enquanto as almas estão aí perecendo, irmãos, o que tem de obreiros que dizem que foram chamados a trabalhar, mas estão só dando trabalho. Estão só gerando, criando problemas e não conseguem se desvencilhar dos problemas. Enquanto isso, tem almas perecendo. Enquanto isso, tem almas oprimidas. Enquanto isso, tem almas morrendo. Enquanto isso, Satanás está por aí causando um grande alvoroço e ceifando vidas. Enquanto os que foram chamados a trabalhar na seara como ceifeiro estão parados, estão no sedentarismo, dando trabalho para o Espírito Santo, dando trabalho para Jesus, dando trabalho para Deus, dando trabalho para o pastor, dando trabalho para o dirigente, mas a Bíblia diz que o Senhor nos chamou, não foi para nós dar trabalho para a nossa liderança, foi para nós trabalhar ao lado da nossa liderança, aleluia, e fazer a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor neste lugar. E aí, eu fui chamado para dar trabalho ou para trabalhar? Eu fui chamado para fazer a obra ou para ficar no sedentarismo? Eu entendo que eu fui chamado para fazer a obra. Eu entendo que eu fui chamado para trabalhar. Eu entendo que eu sou um dos ceifeiros da última hora. E que eu não posso me dar o luxo de ficar dando trabalho para a minha liderança. Enquanto é para a minha liderança, está evangelizando, está ganhando alma, está indo atrás dos oprimidos. Às vezes a minha liderança até tem dor de cabeça comigo, porque agora eu não quero ser crente, porque agora eu não quero prestar para ir para o céu, porque agora eu não quero prestar para fazer a obra. E aí fico só dando trabalho, tomando o tempo da minha liderança, quando esse tempo ele poderia estar se empenhando para ganhar almas. E eu, como obreiro lá da minha liderança, aí eu fico dando trabalho. E Jesus não me chamou para ser esse tipo de obreiro. Jesus não me chamou para ser esse tipo de pastor. Jesus não me chamou para ser esse tipo de dirigente. Em vez de fazer a obra, fico dando dor de cabeça para meu pastor. Não, eu não quero ser esse tipo de obreiro. Eu quero ser um obreiro que de verdade veio estar, aleluia, no exercício do trabalho em prol do crescimento do reino dos céus aqui na terra. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, para isso que o Senhor me chamou. Mas aí, Jesus aqui, no versículo 37, ele diz: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, que querem trabalhar, que querem fazer a obra, que querem de verdade desempenhar um papel, um ofício na casa do Senhor. Mas grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Nós vamos observar e vamos ver que ele está ali no versículo 38
ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então é minha responsabilidade, a responsabilidade da irmã Antônia, do irmão Pedro, do irmão Samuel, dos demais membros da congregação Porta Formosa, rogar ao Senhor da seara para que o dono da seara envie mais trabalhadores. Mas, irmão Josué, nós temos uma quantidade boa de obreiros, uma quantidade boa de líderes, uma quantidade boa de crentes. Mas, se observar, muitos querem só estar dando trabalho e não trabalhar na obra. E Jesus está dizendo aqui: rogue ao Senhor da seara que envie mais pessoas para dar trabalho. Não, rogue ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores que venham colocar a mão no arado e não venham olhar para trás, mas olhar para a seara, que é tempo, aleluia, de fazer a obra de Deus. É tempo da colheita, é tempo de nós cumprirmos o nosso ID para a glória do nome do Senhor, que nos escolheu como trabalhadores da sua seara. Amém, povo de Deus? É só uma introdução. Vamos nos colocar